Olá, talentos! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast NaniCast. Eu sou a Nani Azevedo e NaniCast. Vamos conhecer hoje o roteirista e diretor de cena Pedro Continho. Nos conte, Pedro, quem é você no audiovisual? Bom, tudo bem, Nani? Bem, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu sou diretor e roteirista. Fiz meu primeiro longa em 2017, né? Ele chama Todas as Razões para Esquecer. Fiz a série 5 vezes Comédia, eu dirigi e escrevi um episódio. Tenho alguns outros projetos aí em desenvolvimento, captação, enfim, várias coisas aí. Você se formou em quê? Em cinema? Eu sou formado em publicidade pela PUC do Rio. E aí eu comecei a trabalhar com cinema, fui durante muito tempo assistente de direção. E depois de muito tempo fazendo assistência, eu resolvi fazer um curta. Isso 2008, 2009. E depois que eu fiz esse curta, eu fiz tudo muito no instinto, né? Eu apesar de ter a experiência de set, de conviver com a equipe e tal, eu não tinha um manejo assim da dramaturgia, né? De entender por que eu estava fazendo aquilo, né? Era muito instintivo tudo que eu estava fazendo nesse curta. E aí eu decidi, de fato, estudar cinema, né? Estudar dramaturgia. E aí eu apliquei para fazer um mestrado fora, ganhei uma bolsa e fui estudar fora. Assim, fiquei 3 anos fazendo mestrado nos Estados Unidos. E aí voltei. Eu tenho ouvido muito essas histórias de diretores fazerem cursos, etc., em outro país. E você acha que surge mais oportunidade no Brasil depois que você estuda em outro país, principalmente nos Estados Unidos? Eu não sei se surge mais oportunidade, assim. Eu apenas me senti mais preparado, assim, sabe? Hoje eu acho que eu tenho um embasamento para falar de determinadas situações ou determinados pontos, seja de roteiro, seja de direção, por causa desse meu estudo, né? E aí não necessariamente porque foi nos Estados Unidos, mas porque de fato eu estudei cinema, né? Eu acho que foi um estudo muito voltado para a dramaturgia, né? Para entender por que eu estou fazendo aquilo, por que eu estou escrevendo aquilo, e aí isso acho que me deu, acho que tanto embasamento como segurança para fazer o que eu faço hoje, sabe? Você tem uma preferência? Prefere ser roteiro, dirigir os dois? Ou... Eu gosto muito dos dois. Eu acho que quando eu fico muito tempo dirigindo, aí dá vontade de escrever um pouco. Aí quando eu fico muito tempo escrevendo, dá vontade de dirigir, sabe? Eu acho que é uma coisa que meio que se completa, e se eu fico fazendo muito outro, eu sinto falta do que eu não estou fazendo, sabe? É sempre aquela coisa assim, você fica imaginando que o jardim do lado é mais verde, né? Eu fico, enfim, dirigindo muito, e puta, cara, vai ser tão mais legal se eu começar a voltar a escrever e tal, e aí vice-versa, sabe? Então não tem uma preferência, assim. E quando você escreve para outras pessoas, no caso, e eles te dão algum certo palpite pelo que você já escreveu um roteiro e, de repente, eles querem mudar, você se sente à vontade? Como é que é? Não tenho problema nenhum, não tenho problema nenhum. Eu acho que quando eu sou contratado para escrever um roteiro, o que acontece muito, que acontece na maioria dos casos, na verdade, assim, eu adoraria só ficar escrevendo para mim, mas não, as coisas não funcionam assim. E eu acho que também o processo de escrever com outra pessoa, escrever para outra pessoa, é um processo de aprendizado também, porque você está tentando colocar o ponto de vista ou a visão daquela pessoa no roteiro, né? Como é que você transforma aquilo numa dramaturgia eficiente, né? Então, eu acho que essa troca, ela é muito legal e muito importante, assim. E eu acho que você acaba crescendo e aprendendo coisas, entendeu? Eu acho que, no geral, assim, eu gosto bastante, assim. Eu acho que é sempre um aprendizado, assim. Trocar com outras pessoas e fazer projetos juntos com outras pessoas. Na verdade, assim, até quando eu estou escrevendo os meus próprios roteiros, assim, normalmente eu gosto de ter uma pessoa escrevendo comigo, assim, porque eu acho que uma acaba levantando a outra, sabe? Uma acaba, quando um empaca, o outro vem e traz uma ideia. Eu acho que, exatamente, eu acho que o processo de escrever, assim, ele quando você faz sozinho um roteiro, assim, ele acaba sendo muito solitário, assim, às vezes você empaca, às vezes você entra num buraco ali que às vezes é difícil você sair, botar a cabecinha para fora, então de repente alguém vai e te empurra para cima, assim, aí você consegue olhar um pouquinho melhor o céu ali e aí começar a continuar esse processo, sabe? Onde você busca referência? Olha, depende muito do projeto, das ideias, mas eu acho que as referências no geral que eu busco, ou que... Não é nem que eu busco, assim, elas acabam vindo, assim, acho que
no meu entorno, né? Nas coisas que eu estou lendo, né? Nas coisas que estão acontecendo também, né? No nosso cotidiano, né? Tem muita coisa acontecendo no nosso cotidiano, nas notícias de jornais. Então, eu acho que o Brasil, né? O Brasil é um espaço infinito de ideias, né? Tem muita coisa acontecendo, tem muitos lugares, muitas coisas, muitos assuntos a serem explorados. Então, eu acho que o entorno assim que eu acabo vivendo e vivenciando sempre acaba trazendo referências e ideias, sabe? Você gosta de contar mais histórias reais, que são vividas? Não necessariamente reais, assim. Mas... É uma ficção parecida com a realidade. Exatamente. Eu gosto de situações em que o espectador consiga se identificar, né? É igual esse longa que você fez agora, do casal. O Todas as Razões? Exatamente. Também, eu acho que, na verdade, eu parti de uma premissa, enfim, que é comum, né? Que é universal, no sentido de que o cara toma um pé na bunda e não sabe lidar com isso, todo mundo passa por isso, né? De tomar um pé na bunda e não saber muito bem como reagir a esse tipo de situação, e a partir disso eu fui criando uma dramaturgia, uma história, conflitos e obstáculos que o personagem precisou enfrentar ali para poder se reerguer. Né? Rejeição, e aí por quê, e aquela coisa que todo mundo, exatamente. Quem nunca? Então, eu acho isso uma parte já mais focada à realidade e, claro, com aquele tomzinho de ficção para dar um... Exatamente. Aí o tom a gente vai escolhendo, vai mudando, né? Nesse caso, eu quis puxar um pouco mais para dramédia, né? Que é a mistura de comédia com drama. Então, e aí trazendo um pouquinho de sarcasmo também, que eu gosto... uma coisinha, um tomzinho que eu gosto também. Então, apimentando com o que vem, assim, talvez... já um pouco da minha persona, sabe? Que aí puxa um pouco do que já aconteceu com você? Alguma coisa? Sim, em algum lugar aconteceu, sem dúvida. Aí você pega um pouquinho dali, você pega de um amigo ali, da outra amiga ali, vai misturando. Exatamente. E dá a essência e pronto, já faz o bolo. Exatamente. E exatamente isso. E outros filmes que você tenha feito que te marcou mais, ou esse marcou algo que aconteceu? Tem alguma... que eu gosto também de perguntar, alguma situação inusitada, ou no set... ou algo que você quis fazer de uma forma e depois acabou fazendo de outra? Tem alguma história assim? Tem. Eu tenho que lembrar aqui agora, assim, mas sempre tem umas histórias, né? Sempre tem... Sei lá, eu lembro que eu tinha que... tinha uma cena que eu tinha que filmar num banheiro, e aí chegou no dia, o banheiro que a gente ia filmar não podia ser filmado, aí a gente ficou meia diária procurando esse banheiro para achar um banheiro perto do local principal, né? Do set principal. Então a gente ficou rodando, e aí achamos um banheiro, procurando banheiro, entendeu? E a gente ficou rodando até que conseguimos achar um, aí convencemos o dono a poder filmar lá, só que o banheiro era totalmente diferente, então para iluminar e para repensar como é que eu ia enquadrar ali os atores, assim, foi tudo muito de improviso, tudo muito na hora, assim, mas no final acabou dando certo, assim. E são esse tipo de coisas que acontecem muito em filmagem, né? Esse tipo de improviso, assim, que você às vezes não é capaz de fazer aquilo que você estava imaginando, acho que na maioria das vezes, né? Você acaba não conseguindo fazer aquilo que você quer. É claro, fica na mente de uma maneira, né? Exatamente. E depois você fala, olha, é o que tem para hoje, você vai ter que se virar. E é isso, e fique à vontade. Exatamente. E é isso, e a equipe toda, né? Até o talento, né? Até o elenco fica... Exatamente. Nossa, mas eu pensei que eu ia ficar ali, naquele cano, aí de repente mudou tudo. E aí tem que mudar também o shift ali do ator, ali para onde que ele vai olhar, para onde que ele vai se mexer, o próprio... o mise-en-scène, né? Para onde é que ele vai andar e como é que ele vai encarar o outro ator. Enfim, tem todas as mudanças que a gente tem que se adaptar ali naquela situação. Você que escolhe os talentos para todos, assim... Sim. Os seus filmes, como é que é feito? Você recebe um self-tape, você recebe um material... A produtora de elenco, eu soube que desse filme foi a Alice, né? Foi a Alice. Parceira, nossa. Não, a Alice, a gente já faz coisas juntos há muito tempo. Na verdade, eu comecei com ela quando ela era assistente de elenco, eu era assistente de direção. Então, a gente foi junto fazendo muitas coisas. Conheço bastante tempo também. Da hora, muito tempo a gente se conhece. Nesse caso específico do meu longa...
Eu escrevi o roteiro, né? Porque era um longa muito de baixo orçamento. Então, eu escrevi o roteiro já pensando muito nas locações e pensando um pouco nesses atores, assim, né? Nesse caso específico, assim, eu não cheguei nem a fazer teste, sabe? Eu fui conversando com a Alice e vendo possibilidades e vendo qual pessoa se encaixava naquele perfil daquele personagem. E aí, obviamente, eu ia falar com a pessoa. Assim, eu marcava um almoço, um café, e a gente trocava uma ideia. E aí, se eu sentia firmeza ali na pessoa... Que ela ia entregar. Que ela ia entregar, exatamente, eu chamava a pessoa. Nesse caso foi bem específico, assim, mas normalmente eu faço teste, né? Já fiz muito teste, enfim. Já dirigi muito teste quando era sem direção. Nossa, você pegou aqueles que mandavam testes... Ah, não. Você ainda pegou na época que ainda fazia os testes ainda fazia bonitinho em estúdio. Com luzinha, né? Hoje em dia... Mas tá tudo certo dia, também. Hoje em dia é moderno. Hoje em dia a gente está, né, se modernizando. E aí cada um faz o seu setup de um jeito, cada um na sua locação, com as suas possibilidades. Exatamente. E você tem que ter olhar e entender quem que vai entregar e quem não vai. Exatamente. É isso que é o que eu falo. Tem a experiência de cada talento. O talento diretor, o talento produtor de elenco, o talento de todas as áreas. Exatamente. Aí tem que ter olhar, não importa o que vão entregar, o estúdio. Você consegue olhar o que o talento vai entregar ou não para aquele filme que você está buscando, concorda? Sim, sim. Eu acho isso... Eu recebo o material, por ser uma agência, vejo o material praticamente todos que eu consigo, e determinadas pessoas são 5 segundos. Eu já vejo se a pessoa já tem aquela coisa, aquela pegada, se é ator ou atriz ou não. Eu gosto muito, assim, dos atores, em geral, quando eu vejo teste, e aí, independente do teste, né? Se é self-tape, se é eu dirigindo o teste, mas entender o que o ator compreendeu do texto que ele leu. Perfeito. Sabe? Quando ele fala alguma coisa, a partir do texto que ele leu, o que ele está trazendo daquele texto, sabe? Porque aí dá para você entender assim, o quanto ele imagina aquele personagem, né? E, obviamente, a partir do momento que ele dá o texto dele, eu sempre tento dar algumas indicações para ver se as indicações que eu dou, ele responde essas indicações, né? Porque aí você percebe que ele tem variação, ele consegue variar aquilo, aquele tipo de atuação. Então, isso, para mim, é sempre um pouco básico, sabe? E isso aí, a partir daí, fica mais fácil de escolher ou não, sabe? Você vê que a pessoa ali está apta para o papel, né? Ou não, porque às vezes também tem uma pessoa que não está apta para aquele papel, mas talvez ela tem para outro, né? Ela consegue ler aquele texto e se enxergar melhor naquele personagem, entendeu? Exatamente, então, dá chance para as pessoas. E novos talentos, você também dá chance. E eu, lógico, adoro. Porque sempre, é claro, para os streamings, a gente acaba... no caso dos diretores, o pessoal acaba pegando os talentos mais famosos, que é para poder chamar público. Isso nós já sabemos. Mas é sempre bom dar uma chance, oportunidade para aqueles talentos que estão... Sim, que estão começando. E é importante talento estudioso, cara. Eu gosto de, quando eu vou ler roteiro com um ator, assim, eu acho sempre maravilhoso quando chega um ator com um roteiro assim, cheio de marcação, com... post-it, sabe? Esse tipo de entrega, assim, de estudo, assim, acho que é muito importante, sabe? Viu, gente? Dica. Isso é dica. Quantas mil vezes eu já falo para vocês, talentos? Estudem, pesquisem, preste atenção, entre no personagem, entenda. Porque se você não entra no personagem, você não entende, você não vai entregar. Não, estudar é o princípio de tudo, cara. Eu estudo muito também em tudo que eu tento fazer, assim, procuro muitas referências, livros, filmes o tempo inteiro e acho importante, assim, essa busca, assim, né? Essa necessidade de buscar mais, algo a mais ali também, quando você está estudando um papel ou estudando, né, na hora de escrever um roteiro, enfim, acho que porque até essencial. Então, o personagem, você está atuando uma característica, uma habilidade de um personagem. E quanto mais você entender aquele personagem, melhor a sua entrega. Sim, sem dúvida. E também é o que eu ouço de vários diretores que eu já entrevistei aqui. É você também trazer a sua essência.
Sim. Mas eu acho que também não é só... obviamente, você tem que entender o personagem, mas também eu acho que é uma troca, sabe? Principalmente entre o diretor e o ator, assim. Eu gosto muito porque eu também acabo estudando muito o personagem que eu vou dirigir e acho que existe um entendimento do ator, existe um entendimento meu, né? E eu acho que existe um processo da gente chegar num consenso ali do que é melhor para aquele momento, para aquela cena, para aquela frase, né? Eu acho que é quase um... eu tento, às vezes, ir para um lado aqui, assim, quase meio socrático, assim, né? No sentido de entender, quando a gente tem uma frase no texto, eu quero entender qual verbo... qual verbo... como é que eu falaria isso assim? Mas qual verbo seria que traduziria aquela frase, aquele momento, sabe? Tipo, agir, procurar... enfim, qualquer coisa que traduza aquele momento e aí ele colocar essa intenção naquela frase, sabe? Eu acho que tem uma coisa da gente buscar essa intenção na frase, no texto. Como poderia e como ser é que ele dito? consegue, como é que ele consegue transparecer aquilo naquela frase. Em sabe? várias vertentes. Tipo, como pode ser dito? Exatamente. Agir, correr, é tipo isso. Exatamente. Eu acho que a gente pensa, enfim, Porque é um aí, jeito que eu gosto de pensar, assim, e obviamente... Filosoficamente, a gente tentando, né, tirar palavras que se enquadram naquele momento, né, naquela ação, sabe? Porque o personagem, normalmente, ele está sempre em movimento, né? Ele precisa estar sempre em movimento para mesmo que seja uma cena de reflexão, a reflexão é um movimento, né, do personagem, né? Ele está num processo. Então a gente tem que pensar o que é esse movimento, como é que a gente transparece esse movimento para a tela, né, para o espectador, sabe? Então... E quanto mais as pessoas se identificarem e entenderem Exatamente. a forma dita, é melhor. Exatamente. A pessoa tem que sentir junto com o ator, né? Na verdade, o ator tem que passar essa sensação para a gente sentir o que teoricamente ele está sentindo, né? Tanto que é a maneira de quando a gente está assistindo um filme e você não consegue parar de assistir aquele filme. Exatamente. É por quê? Porque você está fazendo com que a pessoa entre com você naquela atitude, naquele personagem, e você quer saber mais. Exatamente. Entender mais. Exatamente. E aí você vai focando. É. Você vê que a gente não dispersa quando a gente está assistindo algum filme e aí, de repente, não está interessando, ou então não está falando a mesma linguagem. Aí você pega, vou parar esse filme e volta. Não sei se acontece com você. Não, acontece, até porque hoje em dia tem tanta coisa, né? Então tem tanta difícil, coisa. Né, cara? Exatamente. Entrar, né? Difícil. Mas tem coisa melhor, assim, quando você vê um filme e você ri de uma piada, porque exatamente está te contando uma piada para você rir. Mas você está dentro da história ao mesmo tempo, você está acompanhando aquela risada junto com o personagem. Ou quando você chora, eu adoro quando chora num filme, né? Tem coisa melhor do que chorar depois de ver um filme, entendeu? Eu gosto de rir, claro, eu adoro, mas chorar também. É maravilhoso, entendeu? E aí você sentir aquela emoção, entendeu? Porque aquele personagem, aquela história está te passando aquela emoção. Né? E aquela mensagem que você precisava ouvir também. Também. Então, exatamente. Tem muito que você se identifica, né? Exatamente. Tem alguma coisa. Eu sou dessas também, aquela que vai, mas olha que legal. Olha, isso daí agora. E tem até filmes que a gente estava até comentando antes, porque antes rolou um bate-papo aqui que nosso diretor, backstage, outro diretor. De filmes que a gente. Antigos, que agora formaram de um jeito de série, né? Sim. E muda a linguagem. Sim. Então, quando você assistiu naquela época, você pensava de um jeito. Exatamente. Aí você amadureceu, mudou várias ideias, mudou um monte de coisa, e de repente você está assistindo o filme de uma outra forma, e você está entendendo como? De uma outra forma. Exatamente. Por isso que os livros, a gente faz isso. Eu gosto de ficar li um livro, tal, e de passar 2, 3 anos, eu leio ele de novo. Você faz isso? Não. Faça. Faça alguns que te chamam atenção. Não vai pegar tem tanto todo, livro, senão, entendeu? Eu tenho um monte. Não, calma. Tanta coisa para ler. Mas é interessante. Não, mas aí você pega aquele que mais te marcou. Não dá para pegar ler todos de novo, porque senão você nem tem tempo para isso. Assim, a gente não consegue. Não, calma, também não é bem assim. Mas sabe aqueles livros que te marcaram alguma coisa que você até rabiscou? Sim. Não, sem dúvida. Aí, de repente, uma coisa, pega ele de novo e dá uma lidinha, e você fala, nossa, que interessante, essa frase deu outro sentido. Porque a minha vida está em outro sentido. Exatamente. E nós somos seres humanos, é isso. E você, um grande contador de histórias, deve passar na sua cabeça 1000 coisas. Sem dúvida. Não é? Sim.
O problema é ter tempo para contar tudo, assim, para parar para escrever, assim, né? O processo de escrever é sempre aquela... Sendo roteirista. É sempre aquele sofrimento, direção, assim, roteiro. Né? Mas enfim. Mas tem tempo. Mas a gente vai ter. E tem algum projetinho no forno aí? Algo que já tá... tem alguns, assim, mas enfim, não pode falar. Não posso falar ainda. É que assim, gente, nunca pode falar. Tá andando, tem coisas andando aí. Se tudo der certo, ano que vem vamos rodar coisas. Mas, por enquanto... E como foi o processo para você entrar na Netflix com o seu filme? Foi rápido? Como é que eles... Esse processo do meu longo, especificamente, foi rápido. Na verdade, a gente fez um primeiro corte, né, do filme, e aí a gente tinha acesso a pessoa que estava lá na época cuidando do licenciamento de filmes, e aí a gente apresentou para ela e ela quis licenciar o filme, né? Ficou lá na Netflix por 5 anos e ele foi lançado nos cinemas em 2018 e aí logo depois já entrou na Netflix e já tinha esse acordo, assim, né? De ficar um pouquinho nos cinemas e aí depois já ir direto para a Netflix. A obra fica deles? Ou é ainda a obra Não, sua? nesse nosso caso não, essa foi um licenciamento por 5 anos. Só um licenciamento. Por 5 então a obra anos. é sua. A obra é minha, da produtora, né, que produziu. Que produziu e de repente você fala, agora saiu da Netflix, vou vender para HBO. Exatamente. Aí você pode, é tranquilo. É tranquilo. Nesse caso, sim, foi um contrato de 5 anos que já venceu, inclusive, nem está mais lá. Então, se outro streamer quiser falar, eu quero então passar no meu catálogo, sim, ok. Aí você pode negociar. Sim. Bom saber disso, porque a Netflix ela tem comprado, né? Normalmente, quando ela compra, já é um produto delas. Eles produzem lá, né? O nosso foi produzido independente, depois que a gente vendeu. Normalmente, ela não compra, né? Ela produz, né? E aí é dela, sabe? Entendi. O que ela compra normalmente é licenciamento. É o licenciamento normal por um período, sabe? Entendi. Bom saber. Boa informação. Isso daí também, né? Para avisar também que tá... Quem sabe outros streamers queiram vincular, né? Sim, tá liberado aí. Quiser, é só vir negociar. E publicidade? Como é que tá? Você tá atuando na publicidade também? Sim. Tenho feito diversas publicidades aí ao longo dos anos. É sempre um processo interessante, né? Publicidade também é um trabalho em conjunto, né? Você acaba tendo que, na verdade, passar a mensagem de um produto, né, de um cliente, né, enfim. Então, são várias instâncias, né? Tem o cliente, a agência, né, e aí a produtora, né, que executa a ideia deles, entendeu? Então, na verdade, é um processo da gente executar da melhor forma possível a mensagem que o cliente quer passar do produto dele, né? Então, diferente, né, de conteúdo. Você vê que são outras linguagens. Um processo mais rápido. Sim, bem mais rápido. Meio corrido, né? Porque pensa rápido. Sim. Vamos já fazer rápido. Tudo muito sem tempo. Né? E para conteúdo de audiovisual é uma coisa mais preparada. Você tem mais um período mais longo. Pensa-se melhor. E praticamente publicidade contratou, isso, gosto da linguagem, do olhar do Pedro e vamos nessa. Vai lá e faz, entendeu? Mas também é legal, assim, apesar de ser um processo muito mais corrido, assim, acho que tem uma parte interessante no sentido de que você tem que pensar visualmente qual é a melhor maneira de você entregar aquela história, né? Porque no final das contas, apesar de você estar vendendo um produto, alguma coisa assim, você tem normalmente 30 segundos para contar aquilo da melhor forma possível, né? Então, como é que você vai contar aquilo visualmente que impacte o espectador, né? Que impacte o público-alvo daquele produto, né? Então, é sempre um desafio, assim, você pensar, né? Como é que a gente constrói isso visualmente, assim, né? Como é que isso fica mais divertido, mais impactante, né? Como é que vai chamar a atenção do público, assim. Então, é sempre um desafio, assim. E eu gosto bastante, assim, também. A sua linguagem na publicidade, como que ela é? É uma coisa mais cômica? É mais ficção? É mais interação? Como que você se refere, você na publicidade? Eu acho que uma coisa acaba refletindo um pouco na outra, né? Mas o que eu gosto no geral, assim, e aí também falando para o conteúdo, eu gosto de contar boas histórias, né?
contar boas histórias e aí da melhor maneira possível, né? Da maneira que o roteiro está pedindo para ser contados, né? Acho que a gente tem uma junção assim, né? Em qualquer roteiro, né? De você alinhar muito forma e conteúdo, né? Você tem um conteúdo ali escrito, então qual é a forma que eu faço melhor para trazer esse conteúdo em termos visuais, né? Então eu acho que é um pouco essa junção, assim, sempre pensando assim, qual é a melhor forma de trazer esse conteúdo visualmente para a tela. No meu caso específico, assim, tanto da publicidade quanto do conteúdo, eu gosto muito de trabalhar com ator, assim, eu acho que tem uma coisa legal, assim, de poder pensar. Publicidade é fogo, porque é muito rápido, é quase um dia, você conhece a pessoa e você tem que pedir uma ação de uma pessoa ali na hora, né, mas eu acho que eu gosto muito desse trabalho como ator, assim, seja em qualquer circunstância, mas, obviamente, tentando trazer uma linguagem visual que seja mais adequada possível para o projeto, sabe? Não, eu imagino, porque é algo muito mais rápido, né? Sim. E aí você conhece naquela hora, no teste, né? Vê o teste, às vezes é só um videozinho, o teste que eles fazem hoje em dia, né? Que pede o teste de referência, envia, vamos aprovar esse. Um monte de gente também dando palpite, né? Sim. A gente precisa já sabe disso. Não, tudo bem, faz isso parte. Tudo bem, né? faz tudo parte bem. da negociação, de tudo. Todo mundo sai satisfeito, sabe? Exatamente. Aí depois do filme pronto, a gente vê aquela coisa super bacana, o público gostando, se divertindo, repostando, porque hoje em dia tem essa mídia importante, né? Importante, a mídia digital, né? Exatamente. Que todo mundo se identifica e começa a postar e começam a ver e assim vai. E cada vez mais o público interagindo. Você acha isso também, né? Sim, sim. E quando você vê essa resposta do público? Sim. Quando eu vejo a resposta do público, no geral é muito legal, assim, né? Eu acho que... enfim, é que assim, quando você entra ali entra de fato ali nas redes sociais, né? Tem de tudo, né? A gente lê de tudo, entendeu? Exato. Mas no geral, assim, o que eu vi, assim, das coisas que eu fiz, assim, foram respostas positivas, assim. Então, é sempre bom. Dá uma infladinha ali no ego, né? Você aumenta um pouquinho ali a autoestima, entendeu? É sempre bom. É bom. Você está trabalhando em alguma produtora fixa ou não? Você está dirigindo conforme os projetos? Então, na área de conteúdo, na área de publicidade, eu estou na Vetor. Na Vetor? E na área de conteúdo? Eu sou conforme freela, os projetos conforme que o projeto. entram. Tem um projeto em várias produtoras, assim, cada um está num estágio diferente. Que maravilha. Foi muito bom te conhecer. Pô, foi ótimo, né? Adorei. E é uma maneira de conhecer quem é Pedro Coutinho, o que ele pensa, o que ele come, o que ele veste, tipo assim, né? Só não falei sobre isso. Tem algum livro que você queria indicar para os talentos? De repente, a gente estava falando de livro, tem alguma coisa? E filme também. Mas livro... Livro... Não, livro cinema, assim... Se você quiser, ok, mas livro que tinha... Porque o livro, quando você lê... Pelo menos para mim, não é só referente ao meu trabalho, e sim algo que possa me trazer outras reflexões. Tem um livro que eu sempre gosto de ler, assim, quando eu vou fazer antes de eu dirigir algo maior, assim, de conteúdo. É sempre um livro que está ali comigo, porque ele sempre me ajuda, assim, a pensar em coisas e tal. Que aí eu precisava lembrar exatamente que, se não me engano, o On the Filmmakers, do McKendrick. Eu não sei se tem tradução, mas, enfim. Nós vamos procurar e depois quem acertar aqui a gente coloca na mensagem aqui. Pode deixar que eu vou procurar, com certeza. E a gente vê. Hoje o Google, né? A gente coloca uma palavrinha, alguma coisa ou outra. Você lembra do autor? Não. McKendrick. Pronto. Que era um cineasta, ele fez o primeiro Oliver Twist? Pode ser? Agora eu tinha que ver no celular. Mas... Eu compreendo isso, o HD, nosso HD, ele acaba dando umas falhas, ainda mais que mentes que pensam muito. Meu HD Mas, dá falha. se não me engano, é On the Filmmakers. Que tá sempre lá, é o meu livro ali, que qualquer coisa assim que eu enfim, quando eu vou dirigir um filme, uma série, assim, ele vira assim meu dicionário ali, sabe? De insights. E não só de insights, assim, mas de ferramentas básicas, assim, que é importante você lembrar, sabe? Assim, como é que você pensa numa cena de jantar,
como é que a melhor maneira de você traduzir um ponto de vista de um personagem, pra gente entender pela perspectiva dele como é que a cena tá acontecendo, sabe? Esse tipo de coisa, assim, que às vezes eles são meio básicas, mas é sempre coisas importantes da gente relembrar e tá pensando, né? Até se a gente tem a base, a partir dessa base a gente consegue quebrar um pouco essa base, né? A gente sabe a estrutura básica de filmar aquilo, e você relembra como é que se filma aquilo de uma forma mais clássica, digamos assim, mas se você tem aquele controle daquilo, você também consegue quebrar aquilo, né? E trazer de uma forma mais inovadora, né? Então, isso eu estou também sempre pensando, assim, né? Sempre entendendo, assim, como é que seria a forma clássica, a forma básica, para talvez, às vezes, poder vir a quebrar algo, né? Trazer algo diferente, novo, enfim. Algo mais nesse sentido, sabe? Você buscar num livro, algo... Tá lembrando para estar se conectando... Nossa, adoro. Quer falar filme, série? Não, filme. A gente tava falando agora, gente, é muita série, é muito filme, gente. Eu sou daquelas que assiste várias. Enfim, tem tanta coisa que a gente assiste, tanta história, assim, tanto conteúdo que a gente tem hoje, verdade. Né? Mas aí eu vou falar 2 filmes aqui. Mas aí eu quero fingir que eu conheço de cinema, então eu vou falar 2 filmes antigos, tá? Só pra metido intelectual de cinema, entendeu? Sei tudo, sou cinéfilo, sou top. Exatamente. É isso mesmo. Não, mas tem 2 filmes assim que me marcaram muito, assim, que até hoje quando são referências assim de filmes, principalmente filmes, eu gosto de filmes românticos e tal, então mas são filmes românticos meio densos, assim, né? Que um é o Violência e Paixão do Visconti. Olha. E outro é um chamado Climas, de um diretor turco chamado Nuri Bilge Ceylan. Esse é mais recente, né? Esse é 2006, por aí. Enfim, são 2 filmes que eu recomendo muito, assim, para quem gosta de fato de cinema. Vamos assistir. Eu vou procurar. E eu vou assistir, é óbvio. Bom, como tudo que é bom acaba rápido, né? A gente, por mim, ficaria horas e horas sabendo dessa mente brilhante aqui. Mas chegamos ao fim. E agradeço pelo seu tempo, por estar aqui conosco e nos trazendo as informações do audiovisual, toda esse brilho no olhar do Pedro Coutinho, de mostrar para o público, para todos que querem assistir audiovisual, publicidade, os filmes longas, os que vão vir, que, por favor, para de contar com os meus talentos. Já vendendo, deixar, né, gente? Você viu, né? Então, é isso. É conhecermos o Pedro para quando for entregar algo como ator e atriz para o Pedro, já saber como o Pedro pensa, o que ele gosta. E assim a gente vai acertando, porque nós somos uma conexão. Ninguém faz nada sozinho, precisa do outro. E nos unindo, a gente faz o melhor. E agradeço. Vai estar aqui o Instagram dele para vocês verem a página. Posso colocar, lógico, né? Por favor. Ver o trabalho do Pedro. E também peço que vocês cliquem aqui, dá um like. Dislike não, tá? Mas se quiser, tudo bem. Mas escrevam também, fazem um comentário, pergunte se quiser, porque aí chega para mais pessoas. Sabe que o YouTube só reconhece fazendo isso. E também siga lá no Instagram, para que eu mantenha esse podcast ativo e consiga trazer mais pessoas maravilhosas como ele, gente. Faz essa. E muito obrigada por estarem até agora nos assistindo. Até mais.